Olá, meninos e meninas, bom dia, segunda-feira, dia 30 de março, amanhã 31, quarta-feira, dia 1º, antecipamos as férias de vocês, correto? E nós estamos aqui para fazer a resolução do capítulo 6 da apostila, primeiro ano, Vamos os exercícios e venho cobrar de vocês a leitura e a resolução do outro exercício que eu passei na folha que foi em anexo no Classroom. Mandem-na para mim até amanhã, dia 31, ok? Para que eu possa organizar quem fez a leitura, quem fez a resposta. E aí eu vou jogar numa planilha e quando retornarmos, espero que em maio a gente retorne para a escola. E nessa aula de hoje, nessa videoaula de hoje, a minha proposta é nós resolvermos os exercícios. São 6 exercícios da apostila, ok? Página 50 e página 50, página 51 e página 52. Desta forma, prosseguiremos assim. Farei a leitura da questão, do exercício, e vou fazer um comentário muito rápido, muito breve, menos de 30 segundos. Não darei a resposta, mas vou conduzir você até a porta da resposta. Abri-la e desvendá-la é um problema, é um exercício seu. Primeira questão da apostila. Para Blaise Pascal, o ser humano é um ser mediano. O que isso significa? Questão 1A. O que significa essa afirmação de ser mediano para Blaise Pascal? O ser humano, para ele, é um ser mediano porque ele está entre a finitude e a infinitude. Ou seja, ele é um ser que está sempre no ponto de equilíbrio. Lembra que eu fiz uma definição na sala uma vez da palavra equilíbrio? Equilíbrio, aquele que está no meio, ao mesmo tempo ele tem brilho, ele tem vivacidade, ele tem força, ele tem garra. Equilíbrio, que está no meio, mas também é o que brilha, o que acaba dando luz aos dois polos, aos dois extremos. Porque se você não está no equilíbrio, ou você está na escuridão de um lado, ou você está na escuridão do outro. Porque em um polo ou outro polo você ignora as duas extremidades. Logo, no meio, você tem uma noção, porque você brilha, porque a sua razão está brilhando, o seu comportamento está brilhante. Então, por isso, precisamos buscar um equilíbrio no nosso comportamento, na forma como nós nos relacionamos com o outro. E a busca pelo comportamento ético, e a busca por ser feliz dentro desse comportamento ético, é esse equilíbrio. Questão 1B. Escreve Pascal. Em Pensamentos, uma obra que ele escreveu, que foi publicada de forma póstuma, depois que ele morreu, o homem não sabe em que ordem colocar-se. Está visivelmente perdido. Citação, abre aspas. Fecha aspas. Para o filósofo, o homem se encontra diante de uma luta entre os opostos. Como ele pode encontrar solução para essa sua condição? Blaise Pascal é um homem cristão. Então ele vai encontrar no cristianismo a resposta para essa duplicidade, para esses opostos em que ele está vivendo e vivenciando. Então a resposta é uma construção sua, tá bom? A questão 1C diz assim: o que significa na filosofia de Pascal o espírito de geometria e o espírito de finesse? Na página 47 você tem a definição desse vocabulário. Aqui mesmo é apontar a definição dos vocabulários. Não vou nem comentar para o vídeo não ficar muito longo. Dá uma olhada lá, página 47. Puxa, você acabou de responder a questão 1C. E aí vem a questão 1D. Qual é a razão do coração no pensamento de Pascal e como seria possível atingi-la? A razão do coração é o equilíbrio entre o espírito de geometria e o espírito de finesse. O espírito de geometria é a razão, o espírito de finesse que é o pensamento de forma intuitiva. O espírito de finesse é a forma que você pensa por meio da intuição. E pensar por meio da intuição também é fazer uso das emoções e dos sentimentos. E como é que o homem e como é que é possível atingi-la? Como Pascal é um homem cristão, ele vai apontar que a fé cristã, a fé em Deus, de forma pessoal, acaba alcançando este equilíbrio. Não quero ser. Essa é uma opção sua, tá bom? Por isso você é um ser inacabado e está em aberto. Questão de número 4.
Eu te coloquei no centro do mundo a fim de poderes inspecionar, daí de todos os lados, de maneira mais cômoda, tudo que existe. Não te fizemos nem celeste, nem terreno, mortal ou imortal, de modo que assim, você, por ti mesmo, qual moderador e escultor da própria imagem, segundo tua preferência, por conseguinte, para tua glória, possas retratar a forma que gostarias de ostentar. Aqui no livro Discurso sobre a Dignidade do Homem, o trecho anterior reflete as novas ideias introduzidas no Ocidente Europeu a partir do século XV, que permitiram desabrochar de um pensamento mais original em relação às artes, às ciências e ao conhecimento. Essas ideias podem ser relacionadas ao seguinte processo histórico. Vamos lá, vamos entender isso aqui, a pergunta que ele faz e o problema que é levantado. Esse homem inacabado que está por se desenvolver, ele precisa de algo para fazer ele ser impulsionado. O cristianismo é isso. Que resposta, então, nós podemos dar a essa questão do Mirandola, a questão de número 4? Ele está num período em que vai surgir um novo movimento filosófico chamado renascentismo. O que é o renascentismo? É o retorno a Sócrates, Platão e Aristóteles. A partir do ano 400 até o ano de 1500, 1400 exatamente, nós temos um período teocrático, onde Deus era o centro de toda investigação, de todo pensamento, de todo relacionamento dos homens. O homem respirava, trabalhava e pensava em Deus. A questão de número 2 é muito conhecida, essa célebre frase de Pascal, filósofo francês do século XVII: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Nela, as palavras razões e razão não têm o mesmo significado, indicando coisas diversas. Razões, plural, são o mesmo motivo do coração, enquanto a razão, que é singular, é algo diferente de coração. Este é o nome que damos para as emoções e paixões, enquanto razão é o nome que damos à consciência intelectual e consciência moral. Problema: uma vez que Pascal declara que a razão desconhece as razões do coração, é correto afirmar que ele faz uma distinção: razões e razão. Razões está ligado ao sentimento, está ligado às emoções, razão ao intelecto. Nas 4 alternativas, uma delas se encaixa perfeitamente. Mande para mim a sua resposta. Um abraço. Questão de número 3. De acordo com Pico della Mirandola, o ser humano no cosmos está localizado entre os animais e os anjos. Qual a relação entre esse dado e a dignidade humana na visão desse filósofo? Olha, o que nós podemos entender do que Pico della Mirandola diz? É que na visão dele, a dignidade humana advém da sua posição no cosmos. O homem não é um ser do acaso, ele é uma criação divina. Ele não tem uma natureza fixa. Lembre-se que o homem é um ser em aberto, está em constante transformação e mudança. E ele tem a opção de ser transformado ou não. Ou seja, de ir para a escola estudar e aprender, de ter uma profissão, engenharia, direito, administração. Mas você também tem a opção de não ser nada disso. Você tem a opção de não querer ser nada, de simplesmente ser um parasita. É isso que ele está dizendo. Nossa posição no cosmos é: somos criados por Deus. E por conta disso, nós também temos o tal do livre-arbítrio, que é a livre decisão de escolha daquilo que eu quererei ser. A partir de Mirandola, que ele vai propor uma nova forma de se pensar. Ele vai fazer essa intervenção, na verdade, não é uma proposta, é uma intervenção mesmo. E aí os filósofos irão voltar lá para Sócrates, para Platão e Aristóteles. E vão voltar a estudar essas personagens. Isso se chama renascimento, que é o retorno às artes antigas, retorno à ciência antiga, retorno à forma antiga de se pensar em relação ao homem. Mas o que Mirandola vai fazer aqui não é criar uma disruptura entre o homem e Deus. Quem vai fazer isso serão os iluministas, pensadores que nascerão dentro desse renascimento. Eles causarão essa ruptura. Mirandola vai dizer assim, rompe não, continua junto, vocês vão ver que esse negócio é bom. Isso foi no ano de 1400 e blá blá blá. Questão 5. Há três textos que o precedem: o texto de Sófocles, o texto de Cícero e o texto de Pico della Mirandola. Com base na leitura dos textos e em seus conhecimentos, responda aos itens a seguir. Questão 5A. Qual o assunto dos textos e como é denominada sua concepção ou doutrina
neles presentes. Os textos valorizam a figura do ser humano e o uso da razão e a sua capacidade de criação. A nossa razão produz capacidade criadora. 5b. Qual a relação entre o universo cultural de Pico della Mirandola, Sófocles e Cícero? Essa questão mostra um pouco de complexidade com a relação entre o universo cultural de Mirandola, Sófocles e Cícero. É que o Mirandola ele vai voltar lá nos clássicos, no caso Cícero e Sófocles, para dar um novo sentido à pessoa humana, à figura humana. A necessidade de voltar lá atrás, para fazer a leitura dos textos gregos clássicos, para fazer a leitura dos políticos daquela época e propor um novo comportamento agora que eu digo 1400 a 1500, é isso que ele faz, ele vai lá atrás, busca da cultura e traz para esse momento atual. Isto é o renascimento. E para terminar, Max Scheler compreende o ser humano como espírito. Explique esta afirmação. Ou seja, ele compreende o homem como um espírito, que seria uma união tanto das manifestações psíquicas da pessoa como do corpo. É razão mais psique. O que é a psique? É a nossa alma. O que é a psique? É a nossas emoções, são as nossas sensações, os nossos sentimentos. É uma realidade que não é nem totalmente imaterial, nem totalmente material. Está no texto essa expressão dele. Questão 6b é a seguinte. Não é Max Scheler aqui, tá? Aqui é Ernest Cassirer. Ainda sobre o filósofo Cassirer, aí você apaga onde estiver escrito no 6b Scheler, explique o que é para ele o símbolo. Ele está falando de um animal simbólico. O homem não é só um animal racional. O homem também é um animal simbólico. Ele usa símbolos para se comunicar. Ele usa símbolos para interagir com o outro. Não é só a questão da razão, a matemática, a lógica. Ele cria meios, processos. Por isso ele não é formatado dentro de uma caixinha. O homem tem a música, o homem tem a arte, o homem tem a pintura, o homem tem olha só, o patins, o skate, a bicicleta, o trem, o avião. Tudo isso são processos e formas de comunicação. Veja que cada região do nosso país tem uma linguagem diferente uma da outra, mas todas elas são meios de comunicação. O homem, o animal racional, segundo Aristóteles, também é um animal simbólico, porque ele se comunica por meio de analogias, ele se comunica por meio de outros processos. Nós temos Facebook, WhatsApp, Instagram, nós nos comunicamos por meio de imagem. Eu posto no site ou no Instagram, eu com uma foto assim, ó, quero dizer alguma coisa para quem está lendo. Ou se eu tenho uma postagem com um rosto sisudo, é um símbolo que eu estou transmitindo e é uma ideia que eu estou passando. Quem me viu umas horas antes tendo uma briga com alguém na rua vai dizer, essa cara é por conta daquilo. Analogia. Certo? São os exercícios. Respondam-no, deixa na apostila. Quando retornarmos, nós faremos a correção. Meus meninos e minhas meninas, meninos do primeiro e segundo ano, vamos passando por toda essa prova dando glória a Deus, né? Eu sei e começa a chegar para nós que alguns entes familiares de vocês já estão passando por uma situação desconfortável. Eu peço a vocês, jovens, adolescentes, vigorosos, creiam em Deus Pai, Todo-Poderoso, creiam naquele que pode salvar tanto a alma, quanto o espírito, quanto o corpo. Não se afastem de Deus. Tudo isso que está acontecendo conosco nesse instante, nesse momento, é a intervenção humana. É o ser humano intervindo na natureza e produzindo essas bactérias, esses vírus, que são verdadeiros mutantes, X-Men, né? Eles vão mutando de tempos e tempos. Outroras, o coronavírus veio de uma família chamada MERS e SARS, mas foi descoberta na década de 60. Estou estudando, estou lendo a respeito disso, e a gente vê a evolução desses vírus na história e o que ele vem causando. Tudo isso é intervenção humana. E Deus é quem nos socorre, porque nós, como humanidade, estamos aprontando poucas e boas. Então, nosso pedido de desculpa a Deus é:
pedirmos a Ele que cuide da nossa família. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e até a próxima.